Olá, amigos! Chegou o grande dia do Clube dos Comerciários. Hoje estamos fazendo o primeiro funcionamento do nosso clube. Uma reinauguração para os comerciários, suas Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto de 2017. É o dia da informática. Então, um abraço a todos os nossos amigos que atuam na área da informática, desde aí da área de produção até a área de pensar a informática como meio de facilitar a vida do ser humano. Hoje também é dia dos solteiros. E olha que cada vez mais cresce o número de solteiros, né? No nosso Brasil aí, pessoas que optam por morar sozinho. Muitas vezes não quer dizer que não tem ninguém como companhia, né? Mas optam não ter compromisso, né? Não ter papel passado, como diz, para poder assumir. Então, o dia dos solteiros, você que é solteiro, nossos parabéns também, porque é difícil a gente se manter solteiro, não é fácil. Hoje eu aproveito para mandar os parabéns pelo aniversário a Helene Valério, ela que é publicitária, Mike Vinícius, o Guido Valério lá do Quiririm, do bloco Cu da Cobra, né? É o nome do bloco, não posso falar, não fazer nada, né? Elias Foquinha, nosso amigo Elias Foquinha, o Mário Andrade, ele que é diretor de escola de samba de Taubaté. Mário, um abraço aí, corintiano, né? Iago Barbeta, lá da Famuta, um abraço, Iago, a todo mundo da Famuta. E o Marcelo Pedrazzi. E também não posso esquecer do tio Léo, né? Tio Léo também, que é intérprete de escola de samba. E a gente está mandando um carinhoso abraço para vocês todos aí que fazem parte do nosso dia a dia e sempre está conosco aqui na TV Cidade, pelos eventos que acontecem na cidade. Terça-feira, dia 15 de agosto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Turismo e Cultura de Taubaté, o Márcio Carneiro, ele que vem contar sobre os projetos que a Secretaria de Cultura e Turismo tem desenvolvido para a nossa cidade. E olha, estava me contando aqui nos bastidores, não são poucos, hein, gente? Primeiramente, Márcio, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Márcio Carneiro, um pouco mais de um ano, né, que você assumiu o comando da... Não fez um ano ainda. Não fez um ano ainda. Nós entramos em setembro, né, no final de setembro, dia 24 de setembro, e ficamos até dezembro, ainda numa situação bastante delicada, na qual eu não podia mexer tanta coisa, né? Então eu acredito que assumindo a fazer as coisas que teriam que ser feitas, eu conto a partir de janeiro mesmo, viu, André? Então quer dizer, um tempo para acertar ali as papeladas burocráticas e depois agora o tempo de arregaçar as mangas. Arregaçando as mangas, o Márcio Carneiro tem feito diversas ações e atividades pela nossa cidade, né, na área da cultura. Uma delas é dar vida fomentar a cultura no Centro Cultural de Taubaté. Muita gente ainda não conhece onde é o Centro Cultural, apesar de já fazer mais de 5 anos que existe, desde a época do governo passado, diga de passagem, desde a época da Duda Matos. Parabéns, né, Duda? Um abraço para você que pegou o antigo asilo São Francisco e depois o Madre Cecília e transformou em Centro Cultural. E hoje é um espaço onde os artistas têm diversas atividades. O Márcio Carneiro tem trazido bastantes ações dentro do Centro Cultural, entre elas oficina de artes. Márcio, conta pra gente que novidade é essa. Então, agora nós estamos lá com muitas atividades no Centro Cultural, bastante mesmo. Nós tivemos uma conversa muito estreita com o prefeito, porque nós estamos tentando promover ações, André, que independa do prefeito e do secretário, né?
Ações essas, porque quando nós falamos de cultura, a gente tem que entender que a cultura é um setor continuado. Então, muitas vezes a gente emprega ações culturais e às vezes até por um próprio gosto pessoal do secretário, ele muda. E aí a gente percebe que quantos projetos maravilhosos, você acabou de mencionar a Duda, que eu também mando meu abraço a ela, que é uma amiga, né, pessoal. Ela mesmo tinha projetos maravilhosos que hoje são inexistentes, né? Então são coisas que isso não deve acontecer. Então eu tive uma conversa com o prefeito, ele não só compreendeu, como lhe deu o maior apoio, e eu tenho que agradecer ele por isso. Então nós chamamos do concurso público. Então isso é diferente. Não é um projeto que vai acabar a hora que eu sair ou a hora que o prefeito Júnior sair. É um projeto que nós estamos pensando lá no futuro de deixar o nosso legado, enquanto passageiros que estamos nessa ação de secretariado, né? Então nós contratamos 5 novos professores. É claro que nós obedecemos a fila, não é? De lista, mas eu fui pessoalmente lá no RH e peguei todas as pastas para escolher os melhores professores de arte do nosso concurso público. Então hoje os nossos professores que estão incumbidos de fazer essas atividades, de projetos que eu passei noite afora escrevendo com muito carinho para a cidade de Taubaté, eu passo e eles continuam. Então é bom ressaltar que nós estamos, ainda que a demanda da secretaria seja muito grande, André, eu estou fazendo questão de dar um treinamento aos professores, para que eles, seria um bom programa, inclusive, chamá-los eles aqui, né? Para que eles possam dar sustentação e continuidade a esse projeto, né? Como que é esse projeto? São aulas. Hoje nós estamos tendo aulas de teatro lá no Centro Cultural, né? De dança, balé e balé contemporâneo, de desenho, que se aplica a várias técnicas, de instrumentos de sopro, de viola caipira, e muito embora faça parte do contexto do teatro, mas eu faço uma subdivisão, que eu vou falar isso um pouquinho mais tarde, teatro mambembe. Então hoje o Centro Cultural está riquíssimo, o seu Benê Freitas fica feliz da vida de ver, está faltando salas inclusive para nós lá, a procura está sendo muito grande, então nós estamos tendo todas essas aulas. Além dessas aulas, cada professor ele está formando um grupo. Como assim, Márcio? Então, nós vamos ter a aula de viola, vários horários. Nós temos aula de manhã, de tarde e de noite. Mas é claro que desses alunos, tem os que estão iniciantes, tem os intermediários, tem os avançados e ainda tem os mais talentosos, não é? Então nós estamos formando um grupo desses talentosos que queiram participar, para poder a gente estar formatando grupos mesmo. Como assim? Nós vamos fundar um novo balé. Nós temos o balé da cidade, com toda a propositura dele, com todas as leis regentes, mas a nossa ideia é estar formando no futuro próximo um balé com tradição negra, que a gente vai estar falando depois, né? A orquestra de viola caipira do município, que vai se formar, a orquestra de jazz, que já está se formando, né? Entre outras coisas. O Kleber, que é o nosso professor de desenho, que também estão muitas outras atividades que a gente vai estar falando também. Kleber Marcelino? Isso, o Kleber Marcelino está com a gente lá. E além das aulas, além de tudo isso, nós também estamos formando um grupo dos artistas que queiram participar, para que o Kleber oriente, para que eles possam participar de salões de arte, enfim. Além do que, nós estamos com projetos que já são itinerantes, vamos dizer assim, que para mim
sinceramente eu não esperava, mas não tanto, que é o projeto de dança do ventre com a Wanda Fenner, que nós estamos com 72 alunas. Todo mundo até falou, não, mas no primeiro dia vai, lota de gente e depois vaza. Não vazou não. Tá lá. Entre outras coisas, que é o café com viola, que graças a Deus, a cada edição aumenta o nível dos participantes, das pessoas que estão frequentando, que eu estou transformando sim na minha pupila dos meus olhos, porque eu acredito que a gente tem que assumir o lado caipira de Taubaté. Chama a atenção, Márcio, que entre os projetos que você está desenvolvendo, o projeto para trabalhar com pessoas com dificuldades de locomoção, deficientes, síndromes de Down, né, e pessoas com dificuldade visual. Isso. Como que a Prefeitura vai trabalhar isso? A Secretaria de Cultura está trabalhando esse público, que não é comum ter uma política pública voltada a esse nicho. Nós colocamos, a princípio, a dança para a terceira idade, né? Começamos com a dança e com o teatro para a terceira idade. Aí eu posso dizer que foi uma experiência especial, né, minha, né, que era onde eu poderia até dar alguns pitacos na aula dos professores, visto que fiquei 20 anos trabalhando com terceira idade e o povo Taubaté sabe disso. Então nós começamos, fizemos uma mudança, inclusive nas pessoas que trabalham com a gente. Eu mudei, troquei um, coloquei outro, fiz troca, tirei um pessoal do sítio do Capão Amarelo, coloquei não sei na onde, fiz uma mudança muito benéfica, todo mundo tem gostado muito. E dentre essas mudanças, nós temos o professor Leandro, que tem cursos, inclusive, voltado para a terceira idade. Muito bem. Então ele está lá com um teatro para a terceira idade que está sendo um sucesso. E aí eu conversei com alguns professores, né? Falei, olha, nós vamos estar introduzindo isso porque acho que essa inclusão, ela não é que ela é importante, ela tem que acontecer. É diferente. Tem que acontecer. Acho que nós estamos numa época... Já passou da hora. Já passou da hora. Eu já nem chamo de inclusão mais, viu, André? Para mim já nem gosto mais desse nome de inclusão. Não é a coisa mais natural que tem que acontecer no mundo, entendeu? E eu tive a sorte, a felicidade de ter o Marcelo, que é uma alma generosíssima e que tem uma competência fora do comum, enfim, uma hora a gente vem falar só deles, né? Que ele tem uma expertise com síndrome de Down. Então nós colocamos o síndrome de Down para capoeira, agora nós estamos com síndrome de Down, e que está muito sucesso, graças a Deus, muita procura. Lá, é isso aí. Nós colocamos o teatro, que o Leandro também está dando aula para síndrome de Down, que ele também tem uma expertise. E aí veio para agregar o professor Márcio, de teatro, que é o que vai dar o Teatro Mambembe. E ele tem especialização em teatro para deficiente, cadeirantes. Olha para você ver como é o universo que vai trazendo. E deficiente de visual. Aí eu conversei com ele, falei para ele, olha, eu não gostaria que você, como nós já temos 3 professores de teatro, eu gostaria que você pegasse uma outra característica. Eu quero teatro de rua. Vamos valorizar a nossa gente, porque eu não sou bobo, já estou pensando na festa do folclore do ano que vem. Por quê? É muito importante que a gente contrate pessoas de fora? É muito importante a gente trazer artistas de renome? Mas Taubaté está pronto, André. Taubaté tem artistas maravilhosos que você esbarra em cada esquina e precisa ser valorizado. É claro que eu não consigo fazer isso da noite para o dia, mas a gente está nesse caminho. E um desses caminhos é a nossa gente. Quer ver um exemplo? Esse ano, toda a decoração da festa vai ser feita pelas nossas crianças, pelos nossos artistas. Eles já estão fazendo máscara, feliz da vida. Os pais vão lá tirar foto da decoração que serão feitas pelos seus filhos. Porque Taubaté é maravilhoso. Tá lá, você convida a TV Cidade para ir lá.
A Margarida, né, que é outra professora maravilhosa, está lá junto com seus aluninhos pintando o painel que vai servir de fundo para a Festa Imaculada, porque eu acho que Taubaté tem essa característica, essa condição. Então, pensando em tudo isso, nós temos, como ali o Centro Cultural foi o Madre Cecília por algum tempo, né? Acho que Deus já faz tudo certinho, nós já temos banheiro adaptado e já temos salas adaptadas, com rampas, com porta mais larga, para poder estar servindo, né, aos cadeirantes. Já está sendo feita a inscrição tanto para um quanto para outro, ou melhor, as inscrições estão sendo feitas lá no Centro Cultural, porque essa aula em específica a gente pretende já começar em setembro, né? As outras aulas, eu sinto dizer, a população está esgotada. Graças a Deus, agora só daqui a 6 meses, né? Estão esgotadas. Mas a síndrome de Down, os portadores de deficiência física, cadeirantes, etc e tal, nós estamos em inscrição, que assim que terminarmos a Festa Imaculada, a gente já inicia as aulas. Além do Centro Cultural, você tem descentralizado ações também por outros locais, como o Mistal, a Biblioteca Zumbi dos Palmares, o Centro Cultural Zumbi dos Palmares, que é o nome correto do lugar. Isso. Né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas ações. Por exemplo, está tendo agora a exposição do folclore na Zumbi? Sim, sim. Na verdade, a minha intenção para um futuro próximo é estar fazendo alguns pontos de cultura. Essa é a minha intenção. Para um futuro bastante próximo, mas eu preciso começar, de certa forma. Até eu estive conversando com um grupo de artistas, Márcio, você não faz isso, não, mas eu pretendo fazer junto com vocês, né? Mas é que não dá pra gente fazer assim, começar já com o negócio feito. Não dá. Nós temos que começar devagar, mesmo porque eu acredito assim. É a mesma coisa do Café com Viola. Café com Viola, nós pegamos ali o projeto do seu Benê Freitas, que existe há mais de 12 anos e não tinha a visão que está agora. Mas aí até falaram para mim, Márcio, nós trocamos de sala, André, 4 vezes. Agora vieram falar, Márcio, precisa colocar um lugar maior. Não, agora não. Agora espera um pouco. Vamos condensar esse público e depois nós vamos crescendo. Senão a gente se perde. É a mesma coisa, se eu já lançar o ponto de cultura do jeito que está na minha cabeça, bum, não dá. Entendeu? A gente tem que estar educando culturalmente o povo a participar da cultura, André. Então nós começamos com a Zumbi dos Palmares, que é um local, para quem não sabe, ligado às tradições negreiras. Então lá nós vamos ter aula de balé contemporâneo, de viola caipira. Essa é uma novidade que talvez nem tenha, viu? Nem tenha. Viola caipira com acordes africanos. Lá tudo que for questão de afro tá lá. O balé contemporâneo é também movimentação africana. Dali eu quero que nasça muito brevemente um corpo de balé. Então não é só eu vou lá fazer aula de axé. Não vai ter. Não é isso que eu quero. Eu vou lá fazer... Não. Nós vamos lá. A professora que foi contratada é professora de educação física também. Então ela vai estar trabalhando toda a parte de ensinamento do movimento, conscientização do movimento. E aí ela vai estar levando essa conscientização do movimento às causas negreiras, africanas. E dali, quem quiser, é claro, já vai se inscrever, porque o ano que vem eu quero estar fervendo com balé afro-taubatiano. É isso que vai acontecer. E o Márcio, que é esse rapaz especialista em estar dando atividades com portadores de deficiência física, ele vai estar fazendo o Teatro Mambembe e workshops de contação de história afro, lá na Zumbi dos Palmares. O Mistal, nós vamos estar tendo aula de desenho, mas é um desenho específico, é mangá. Porque tudo que corresponde ao cinema, televisão, essas coisas vai estar lá no Mistal. Então não é um desenho artístico. Quem quiser desenho artístico, vai no Centro Cultural Toninho Mendes.
Eu quero aprender mangá. Vai lá no Mistal, que já tem mais essa pegada de HQ, né? Essas coisas assim. No Mistal ainda nós vamos ter também aula de teatro, mas com um foco diferente do Zumbi dos Palmares. Como assim? O professor vai estar levando cinema para a turma, inclusive Mazzaropi, etc e tal, para poder olhar a cena, congelar a cena e estudar a cena, valorizando os nossos artistas locais também. Nós ainda vamos ter, fechando essa tua pergunta, aula de desenho. Vamos começar com desenho primeiro e depois eu estou com uma ideia, como a gente vai ter instrumento de sopro, eu quero estar também criando, quando eu digo eu, somos nós, viu gente? É só para facilitar a minha resposta. Uma orquestra de sopro, mas só com música em italiana. Então a gente já vai começar um desenho que lá eu gostaria que fosse um desenho clássico, que é baseado na Itália, né, que é mais clássico do que a Itália no desenho, na pintura. Vai acontecer lá na biblioteca também, já a partir de setembro. As inscrições já estão sendo feitas também, tanto aqui quanto lá, né, de desenho e pintura clássica, e brevemente curso de instrumento de sopro lá em Queririm. Tenho ideia de no futuro já implantar, no futuro bastante próximo, a viola caipira no bairro do Monjolinho. Sabe por que nós não fizemos isso ainda, André? Porque você não acredita, eu fico muito feliz. 30% dos inscritos de viola caipira do Centro Cultural é do bairro do Monjolinho. O pessoal vem, o pessoal vem. E não vai nem pôr a violinha nas costas porque tem viola, né? Já tem viola, vem. Então eu achei melhor. A gente então espera mais um pouquinho, porque também é bom essa valorização, né? E acredito que para o ano que vem, que a minha ideia era colocar esse ano ainda. Já conversei com a Edna Chamon, secretária, né, de educação, para nos dar uma sala lá dentro. Ela já está vendo uma sala lá dentro, mas eu falei para ela, espera só mais um pouquinho, porque deixa esse corpo se firmar aqui e aí depois a gente vai para lá. Então tem muitos outros projetos que ainda vão vir. Festa da Imaculada, tá batendo na porta aí, semana que vem, né? Semana que vem. O que tem de novidade? A Festa Imaculada, nós temos novidade, alguns conceitos. Primeiro, que eu bati no martelo, são só artistas nossos. Vai ter artista famosíssimo? Não vai. Mas por quê? Porque eu quero valorizar a nossa gente. A Festa Imaculada é nossa. É nossa gente. Não estou desmerecendo, muito pelo contrário. Se existe reencarnação, eu acho que eu fui encarnado aqui em Taubaté mesmo, lá no Quiririm, de tanto que eu amo aquela italianada lá, que todo mundo fala, italianada bravo, mas eu amo aquele povo lá, eu chego até a ficar, sabe, estremecido, quanto que eu amo aquela turma lá. Então não é isso. Lá é um foco que é o foco da colônia italiana, que tem toda essa história, que não vem ao caso aqui falar. Mas a Festa Imaculada, que é mais taubatiano que a Festa Imaculada, gente, o que eu só estou preocupado, e eu vou puxar a orelha, pode falar mal de mim quem quiser, é que eu acredito, porque eu estou fazendo por amor. Estou fazendo por amor. Então pode falar mal que eu não ligo. Agora é um pai até que está falando. Tá faltando a turma lá da Imaculada tomar mais posse nessa festa. Começou com eles, né? Começou com festa junina, né? Entendeu? A festa da Imaculada, os primeiros 15 anos era festa junina, depois que virou festa do folclore, né? A prefeitura, ela apoia, ela entra com toda a logística, com toda, né, boa vontade, mas ainda falta um entrosamento, gente, que é isso que é cultura. Eu acho que o pessoal do alto, eu sou do alto, por isso que eu tô falando, tem que se sentir orgulhoso. Eu acho que o comerciante, não sei se eu vou ser criticado do que eu vou falar agora, mas eu tô falando de coração. O comerciante tem que dar um dinheirinho para pôr no pau de sebo. É isso que faz a cultura, André. Entre outras coisas. Tem que pedir. Os moradores que estão lá, é o mínimo que eles podem fazer. Coloca uma chita, como tem aqui, ó. É que é mais coisa caipira do que a chita, coisa nova. Põe uma chitinha na barraca. Entendeu? É o mínimo, é esse primor de mostrar o quanto Taubaté é lindo. São coisas mínimas.
Vamos sair os moradores, não precisa ninguém da prefeitura bater de porta em porta, não. Vamos brincar? Não, vamos brincar, gente. Então, de novidade, o que a gente vai ter? Dia 22, que é o dia do folclore, nós vamos estar levando a sessão solene da Câmara Municipal de Taubaté, em homenagem à Festa Imaculada, dentro do palco do Teatro Metrópole. Logo no dia 22, às 7h30 da noite, você que está aí em casa nos vendo, não perca, porque a festa é sua. Presta atenção nisso. Vão ser homenageados pessoas que merecem. Os violeiros caipira, todos. Então eu só quero ver aquele mar de viola caipira lá, hein, gente? E o seu Silésio Tomé dos Sertões Taubaté, que merece. Se Pedrinho Sertanejo não vem aqui, sexta-feira ele vai estar fazendo um programa especial com a gente aqui. Já convida ele. Já está convidado. Mentira. Então, eu estou falando o seu Silésio, né? Porque eu estou aqui como secretário, mas... O Silésio é amanhã, o Silésio está aqui amanhã. Mas o Silésio é um amigo de muitos anos, então... Silésio vai ser homenageado pelos Sertões Taubaté, os violeiros caipira vão ser homenageados e logo em seguida, terminou a sessão solene, nós vamos fazer um corre-corre lá, e aí depois desse corre-corre, começa o grupo Mauaca. Procurem no YouTube aí, gente, Grupo Mauaca, vocês vão ver que show que a gente vai estar oferecendo. Isso no dia 22, né? Dia 23, descansa. E dia 24, a gente começa a Festa Imaculada. Graças a Deus com os grupos folclóricos de volta, com o mastro daquela proporção que a gente sempre conheceu, com muita brincadeira, mas nada de pula-pula, nada dessas coisas. É brincadeira mesmo, de ovo, do saco, de corre-cutia, com o apoio do seu Elvésio Jucateles. Ele vai estar nos apoiando lá, né? Enfim, eu estou com a programação que depois eu passo para você. Galera de São Luís do Paraitinga, Moreno Verá, querido, vai estar tocando aqui com a gente. A famosa alvorada vai ser feita por todos que fizeram parte do Café com Viola, lógico, não é? É lógico que vão estar lá. E pra gente terminar, Márcio, a Flit tá de volta, né? Teve 3 edições de Taubaté, ficou parado um tempo e agora o Márcio Carneiro, inclusive, teve lá em Paraty para conhecer um pouco mais a logística lá e trazer para Flit aqui em Taubaté. O que de novidade tem na Flit de 2017? A Flit, ela tá tomando um corpo bastante grande, André, bastante grande mesmo. Nós estamos assim em reuniões todas as semanas, todas, sem exceção. Amanhã, inclusive, tem uma que ainda falta fechar algumas coisinhas da programação. Por quê? Se fosse via prefeitura, nós já teríamos fechado. Mas, graças a Deus, a preocupação, inclusive do prefeito, né, de estar nos ajudando dentro da pasta da secretaria, está tão grande que, agora falando da Flit especificamente, né, ele pediu para que o seu Edson, que é conhecido como Chacrinha, que é o chefe do gabinete, pudesse nos ajudar, sabendo de que nós temos pouco braço na Secretaria de Turismo e Cultura, vocês sabem bem disso. Com tudo isso que nós estamos falando, o pessoal está trabalhando excessivamente. Então, com isso, ele colocou o gabinete dele à disposição para poder estar nos ajudando a buscar elementos para que aconteça a Flit, porque a gente sabe que o país está passando por uma necessidade muito grande, não se entra receita. E Taubaté não está longe disso. Então tudo isso que eu estou falando para você, muita criatividade, muitas noites sem dormir, para tentar estar oferecendo o máximo de cultura para o povo taubatiano. E aí nós tivemos tanto em Brasília, né, quanto aqui em São Paulo, falamos com o ministro diretamente sobre a Flit, né, e falamos, na época era um outro, né, mas agora continua o mesmo elo de ligação. Eu estou falando do secretário de Cultura do Estado de São Paulo, que hoje é o Pena, mas que quem está
fazendo todos os trâmites conosco, é o seu Romildo, que tem se apresentado um grande amigo. Então, numa conversa, né, entre eu, o seu Romildo e o Chacrinha, o seu Edson, né, eles gostaram muito desse ideal, digamos assim, chamado Flit. Porque a Flip de Paraty, que já está consolidada, é Rio de Janeiro, né? Estado de São Paulo nós não temos, na proporção que nós gostaríamos que será a Flit, não. E nós temos aqui Monteiro Lobato. E somos a capital da literatura infantil, somos né? capital da literatura infantil. Que inclusive o ano que vem eu já coloquei no nosso plano anual de ter, fora a Flit, fora a Flit, a gente fazer um encontro de contistas no sítio do Pica-Pau Amarelo. Já está lindo, já está traçado esse encontro de contistas. Uma hora eu venho contar aqui para vocês, que é muita coisa. Bom, voltando na Flit, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos ir atrás de PROACs e outras patrocínios para poder acontecer a Flit, por causa de dinheiro mesmo, né? Então nós contratamos um grupo que é especializado em desenvolvimento de projetos, ainda mais ligado a essa questão de feira literária, né? Estamos estudando junto com eles, porque a gente quer que essa primeira feira seja... Defeitos vão ter, claro, óbvio, isso é normal, né? Mas a gente quer que seja a mais linda feira possível. Então, nós estamos, assim, trabalhando muito em cima, tá muito bonita. Nós vamos ter 400 alunos por dia já fechado, 200 da rede municipal e 200 de outras escolas, né, da linha particular. Então nós teremos várias atividades de manhã e de tarde para as crianças, e à noite nós teremos várias outras atividades voltada um pouquinho para o adulto também que precisa. Vai se fechar com um toquinho, e junto com o toquinho nós teremos um coral de vozes de 1000 crianças que já está começando a ser ensaiada. Isso já é a Secretaria de Educação, que eu até digo a você, seria interessante você estar entrevistando eles, porque é uma parceria da nossa pasta com a pasta da educação. E a educação, ela já está treinando essas crianças. Não está sendo fácil montar essa logística, porque a gente vai trazer essas 1000 crianças para poder fechar com um toquinho. Bom, a gente falei para vocês que ia falar de novidades, né? E ele não conseguiu nem falar todas aí que a gente estava relacionado. Eu gostaria só que você deixasse, Márcio, o telefone de contato do Centro Cultural, o telefone da Secretaria, para as pessoas que interessaram nos cursos, nessas novidades. Quem quer saber também mais sobre as atividades de cultura, é só acessar o site da Prefeitura, taubaté.sp.gov.br. Lá tem as informações e o telefone, Márcio. Exatamente. Liga no 3621 6040. Lá você pode falar com quem atender, porque a gente tem feito esse treinamento para que todos possam responder. E serão muito bem-vindos, na certeza que o Centro Cultural não é meu, o Centro Cultural é nosso, é seu. Então vamos lá, faça suas inscrições, tome posse dessa cultura maravilhosa que é a cultura de Taubaté. Eu agradeço ao amigo secretário de Cultura, Márcio Carneiro, que atendeu o nosso pedido para vir aqui. Demorou para chegar, mas chegou, gente. Está aqui falando um pouco sobre as ações aí que ele tem desenvolvido junto com toda a equipe à frente da Secretaria de Cultura e Turismo da nossa cidade. Nós vamos para um rápido intervalo, porque o Décio Carvalho está ali do lado de fora, e daqui a pouco é o nosso entrevistado também para falar sobre cultura e as andanças que ele fez pela Europa, toda a experiência que ele está trazendo para a nossa cidade de Taubaté. É rapidinho, a gente já volta logo aqui no programa das 6. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo.
A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633-2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. New Clean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Estamos de volta aqui no programa das 6 na TV Cidade. Falei que era rapidinho o nosso intervalo e agora nós recebemos o artista plástico, né? Um grande representante da nossa cultura taubatiana, o Décio de Carvalho. Ele que fez viagens pela Europa, né? Conhecendo um pouco mais da cultura mundial e também levando um pouco da nossa cultura taubatiana para os lugares por onde ele andou. Boa noite, Décio. Boa noite, André. Décio, que projeto que foi esse que você criou e desenvolveu na Europa, levando as nossas figuras consagradas pela Rua Imaculada, consagrada pela cultura paulista, para a Europa? Então, no primeiro momento eu não tive essa intenção, né? Quando o roteiro que a gente traçou na Europa era assim, bastante erudito, né? A ideia era conhecer o que havia de melhor na cultura europeia, na Itália, na França, enfim, na Áustria, mas chegou um momento que a gente viu que a gente levou alguma coisa na bagagem, né? Os pavões e tal. A gente falou, puxa, seria interessante interagir com nossos amigos que estavam nos seguindo em rede social, mostrar que aquilo que era também parte deles. E uma forma de atrair a atenção dos nossos amigos foi exatamente brincar, por exemplo, Museu Britânico. Falei, puxa, a gente sabe aquele desejo enorme de mostrar para as pessoas o quanto é maravilhoso o Museu Britânico? Falei, bem, para chamar a atenção de uma maneira que não fosse tão formal, a gente resolveu colocar o pavão, o saci lá, tirar uma foto e não olhar para trás. A gente não sabe quem pegou, mas a ideia foi construída para a rede social, ou seja, a pessoa que visse ia ficar tanto curiosa por ser algo da cultura dela, mas também pelo local onde a gente deixou, que seria o Museu Britânico, ou o Louvre, né, a Tate Modern, um museu. Então foi fazer esse link, né, para nós,
No primeiro momento a gente visou o Brasil, no caso, nossos amigos daqui. Só que a partir do momento que a gente foi publicando em rede social, os estrangeiros também passaram a interagir, né, pela rede social. Então, hoje a gente está colocando em Taubaté e eles estão nos seguindo de lá. Então, a gente está conseguindo colocar também em Taubaté, em uma certa medida, aos olhares do mundo. Qual que é os comentários das pessoas que viram as nossas obras-primas expostas nesses locais? Na verdade, literalmente expostas, né? Por exemplo, no caso, vamos usar, por exemplo, um museu, por exemplo, no caso do Louvre, da Tate Modern, né, que são museus, alguns dos melhores museus do mundo, né? Parece como se você gerasse um certo estranhamento, sabe? Então, eu conheço os bastidores da cena cultural, de museu, etc. E tudo, às vezes, se torna muito protocolar, muito institucionalizado. Dentro das próprias locais que a arte deveria fluir livremente, a parte institucional embrutece. Então, sabendo disso, falei, não, vamos brincar. A nós, artistas, é permitido isso, a gente tem essa capacidade, né? A gente não está, assim, fechado, numa redoma. Então, vamos brincar. Então, a troca fez isso. Os comentários eram exatamente disso, de uma certa alegria, de uma certa... Não era nem bairrismo, na verdade, de perceber, puxa, a arte pode ser assim de novo. Né? Quer dizer, a arte ela pode ser rejuvenescida, mesmo em instituições extremamente sérias, né? No caso como o Louvre. Eu acho que também a ideia era um olhar educativo, porque pode ser aproveitado através de rede social o acervo desses locais. Então, e quando a gente foi para a Europa, a busca era de um acervo mais erudito possível, né? O mais sofisticado possível, porque eu sou da cultura popular, mas só a cultura popular não basta para formar o indivíduo, né? Eu sou também sou pedagogo, então eu acho que tem que ser dado ao indivíduo aos dois lados, a cultura popular, mas também a cultura erudita, a tradicional, porque efetivamente o que vai ser cobrado dele socialmente, de um indivíduo que se forma, que vai prestar um Enem, que vai prestar um vestibular, não vai ser a cultura popular. O que vai ser cobrado dos exames vestibulares vai ser a cultura erudita, né? Então, eu acho que é interessante valorizar a cultura local, mas também trazê-la compartilhada com uma cultura mais internacional, uma cultura, né, de dimensões universais. Então a estratégia também foi, eu tenho muitos amigos educadores, então mostrar para eles que tem que também ser levado em consideração isso. Houve procura dos estrangeiros em conhecer mais e melhor a nossa cultura popular? Não, ainda a gente não está ainda nesse nível, mas o que acontece, pelo menos acho que uns 30% de quem me acompanha no Instagram são estrangeiros. Então, quando eu compartilho as peças aqui em Taubaté, muitos curtem, principalmente alguns que são especializados em sites de turismo, né, e cultura, eles curtem, né, o que eu coloco de Taubaté, ou seja, veladamente também com a intenção de colocar Taubaté. Lógico que eu queria tocar no grande problema relacionado ao patrimônio histórico que Taubaté está enfrentando, né? Assim, da falta de resolução relacionada a isso. Então, para sutilmente chamar a atenção da comunidade internacional, né, para o problema, foi colocar o pavão em contextos arquitetônicos da cidade. Aqui tem pontos turísticos, como a Bica do Burle, né, que a turma tem a lenda que se beber a água, a gente não deixa de voltar, não sai mais da cidade, então, mas não tem nem água, né? Então, mas quando você passa por uma experiência europeia, Roma, por exemplo, né, que tem centenas de fontes e monumentos, aí você tenta pensar, poxa, por que Taubaté, que tem um marco desse, não valoriza? Né? Então, assim, realmente aperta o coração você ver que uma cidade se aproveita tanto, e lá a iniciativa privada
por exemplo, em Roma, são grandes empresas que patrocinam os monumentos. Então há essa consciência de cidadania de um grande empresário, ele restaurar os monumentos, né? Tá nesse nível. Então aqui você não enxerga, mas também eu percebi, não adiantava mais eu tocar no assunto, né? Eu via que a discussão estava ainda muito, acabou ficando muito fechada, muito difícil. Bem, eu vou usar a minha ação de artista. O que o artista é, né? Ele movimenta a sociedade, ele é alguém que está na vanguarda e tem que se dispor a fazer isso, é o que eu estou fazendo, né? Eu não estou assumindo nenhum partido político, mas a minha bandeira é o da cultura, e eu vi que em várias outras épocas os artistas também estiveram à frente de causas sociais e culturais, e não é isso que eu estou fazendo. E essa utilização da linguagem não verbal está gritando mais do que se promover um seminário na cidade. Então, o artista ele tem que se valer disso, porque ainda lembrando da Europa, a própria Igreja Católica, os próprios governos da Europa sempre fizeram uso da arte para mostrar o quanto eles eram inteligentes, o quanto eles eram poderosos, né? Ou o quanto eram fracos também os grandes autores, né, como Tolstói, os grandes autores russos, né, o Victor Hugo. Então sempre se valeram da arte para mostrar as questões sociais, né? Então, de maneira mais direta ou menos direta, mas a arte sempre teve uma função social, um pouco isso. E é interessante usar o próprio folclore, que era sempre tido como uma arte menor, mais alienada, usar o folclore fazendo um folclore politizado, né, num grande termo que pode significar política, né, não partidária, mas, né, uma dimensão mais social. O impacto, quando a gente vê, por exemplo, uma peça que nem na frente da Santa Terezinha, ou na frente da Capela do Pilar, ou na Vila Santa Aleixo, que são locais que a gente não vê que a entrega da reforma, não vê a população usando. É o caso da Capela do Pilar, especialmente, é o caso da Vila Santa Aleixo, que está ali fechada na porta da Santa Terezinha, né? E há anos a gente vem mostrando, falando desses espaços públicos que não são usados porque não tem estrutura. Aí você coloca uma peça ali que é frágil, né? Sim. Diante de um local também que existe uma fragilidade. Que impacto é que você quer causar na população e nas autoridades? Então, o que eu sinto que a omissão diante desse patrimônio é muito perigosa. É muito perigosa. Porque quando você aliena a memória, primeiro que, assim, evidentemente eu sinto que há uma pressão econômica, né? Porque aquelas áreas são extremamente valorizadas economicamente, ok? Mas o que me deixa incomodado é uma alienação também coletiva por parte da área acadêmica, que não se posiciona como poderia, né? Eu digo as universidades, eu acho que deveria fazer simpósios a respeito do tema, deveria ser algo mais discutido, né? E então a ideia, no caso, de trazer à tona, eu acho muito, muito complicado quando você vê um monumento ser destruído, é uma memória, né? Então quando você rompe esse laço da memória de um povo, é como a invasão dos espanhóis no México, no Peru, quer dizer, destruir aquela cultura. O que está se fazendo agora, quando você deixa esses monumentos serem destruídos com o tempo, é a mesma, é tão dramático quanto foi a invasão dos espanhóis na América Latina, que destruíram culturas como os incas e os maias. Isso que o Décio está falando é muito sério. Na nossa cidade nós estamos vendo movimentos aplaudirem aí o aumento de estacionamentos na nossa cidade, em detrimento dos casarões antigos que fizeram parte da nossa história e que fazem parte da nossa memória. E isso acaba incentivando o número maior de veículos nas ruas, prejudicando outros monumentos que ainda estão de pé e dificulta a nossa mobilidade. Acaba não tendo uma política adequada de mobilidade coletiva, como é o caso da valorização do transporte coletivo, do transporte público, né? Na cidade, quantas pessoas poderiam deixar os carros e as motos em casa, né? Mas existem movimentos, sim, aplaudindo aí a construção de estacionamentos. Todos os dias a gente acaba vendo aqui na nossa cidade isso acontecer.
Recentemente aqui próximo à Praça 8 de Maio, um casario antigo ali, né, bem preservado inclusive, foi para o chão e já se tornou estacionamento. É triste, né, dessa a gente ver uma situação dessa. Não, é triste você pensar numa civilização taubatiana. Existe uma civilização vale-paraibana, uma civilização taubatiana, ela está perdendo suas próprias referências. Então, eu estava lembrando de um livro chamado Admirável Mundo Novo, né, um famoso livro que fala exatamente isso. A sociedade ideal, né, asséptica, sem ninguém fora daquela linha. Isso é muito perigoso, porque tende à eugenia, que é exatamente aquela classificação de alguns melhores do que outros. A gente quer uma sociedade que tenha memória, né, como o secretário acabou falando agora em off, né, na necessidade de resgatar a cultura indígena, cultura negra. Quer dizer, o Brasil é essa mistura. Agora, quando você vai perdendo as referências culturais e arquitetônicas, você também corre o risco de perder as referências humanas e sociais. Então você vai criar uma classe de pessoas que serão muito facilmente comandadas e sem opinião. Isso é muito triste, porque Taubaté sempre foi uma cidade muito rica, muito pulsante, né? Quantos artistas saíram daqui? Quantos comunicadores políticos saíram daqui? Exatamente pela sua diversidade. A partir do momento que você perde as referências culturais, a tendência é criar uma média. Ninguém vai ser mais nem menos, mas isso também não contribui para a sociedade. Acaba robotizando as pessoas. Sim. E acaba transformando pessoas em máquinas, né? Sim, sim. Então vai chegar no final de semana, todo mundo vai, com todo respeito aos shoppings e aos grandes mercados, mas o programa do Taubatiano no final de semana vai ir nos supermercados, aproveitar a promoção de carne e depois, no final da tarde, ir para o shopping. Vai se reduzir a isso. Né? Quem que vai depois num bar lá do bairro, ou vai numa festa, numa quermesse do bairro, não vai ter mais esse programa. Né? Porque as pessoas vão estar naquilo que é considerado a média. Isso o próprio secretário agora há pouco falou, e você da região, já está acontecendo isso na Imaculada, né? Onde a população está se afastando um pouco. Sim, da festa que foi ela mesma que criou e acaba deixando para o poder público. Está perdendo a identidade. Sim, exatamente, isso é alienação, ou seja, a pessoa vai perdendo o laço que ela via com o próprio lugar onde ela morava. Décio, o que você pretende fazer com essas imagens que você colheu pela Europa, com essa experiência toda que você teve, você mergulhou, né? Então, assim, para mim foi um grande ganho, assim, foi emocionante ter presenciado toda essa cultura, é compartilhar. Né? Mas assim, sendo muito sensato de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então eu estou usando com certa assim, moderação, mas é isso, compartilhar, dividir. Assim, a imprensa tem sido maravilhosa nesse sentido, os amigos têm colaborado. Eu acho que é isso, dá para a gente ter um outro, quer dizer, o poder pode ser feito de várias maneiras, você não precisa ser pelo óbvio, né? Não precisa ser só o executivo. Então eu acho que eu estou tendo assim, grande colaboração da imprensa, então acho que dá para compartilhar isso, multiplicar, dividir, fazer discussão através da rede social. Eu acho que é isso que está acontecendo, está sendo excelente, está sendo muito bom. Antes de você ir para a Europa, você estava com um projeto de Shakespeare, né? Sim, nas escolas, nos espaços públicos, como que está esse projeto? Então, a gente mantém, né, uma página a respeito, os contatos ainda existem, inclusive quando eu estive em Londres eu pude fazer, assim, presenciar um pouco a cena desse tipo, mas são coisas que a gente está trabalhando em paralelo, né? Eu acompanho bastante os autores, os atores que fazem Shakespeare no Brasil. É uma grande amizade também, é uma grande família, a família dos shakespearianos. Então é aquilo, são os meus amigos figureiros, meus amigos shakespearianos, meus amigos artistas plásticos. Acho que dá para você trabalhar em várias frentes, né? Bacana, estamos conversando com o Décio do Carvalho, ele que é artista plástico, trazendo esse olhar do artista, né, do ser humano para com a cidade, para com a urbe, né, que cada vez mais se torna acinzentada, e ele trazendo o colorido através das peças das figureiras, né, ele que também é filho de figureiro, figureiro, né? Sim. Tem essa raiz ali do barro. Nasci na Rua Imaculada. Nasci na Rua Imaculada e tira o barro lá do Itaim ainda dessa. Agora a gente está com esse problema lá, lógico, ligado à própria preservação do lugar, né?
Mas a gente viveu essa experiência, né? Agora não, mas a gente viveu essa experiência de subir aquela fonte imaculada com um pacote de barro de 20 quilos, enfim, né? Amassar, tudo isso. Exato, que bacana, né? Então, a nossa história, a história de Taubaté, que passa aqui muito pelo Décio e todas as pessoas que fazem, né, dessa arte, as nossas figuras, elas estão espalhadas pelo mundo, né? Sim. Além do Décio. Agora eu fui lá e espalhei, né? Espalhou mais, mas já tinha uma grande procura, né, Décio? Sim, tem assim, uma grande procura. Inclusive essa hashtag que eu fiz de hashtag Pavão de Taubaté pelo mundo, exatamente para outras pessoas que por acaso viajem, fazer a mesma coisa que eu fiz. Coloca lá o pavãozinho, se quiser deixar, ótimo, se não quiser também, mas tira uma foto. Eu estou na China, eu estou no México. Tira uma foto de uma peça do figurino em algum outro contexto e compartilha com a hashtag. Então, a gente vai acabar criando um movimento. Então, se a gente quer mudar alguma coisa para Taubaté, amigos, eu acho que é usar até essa esfera internacional, os olhares do mundo para Taubaté. Acho que é uma sacada, né? É um caminho. Então, viaja, leva alguma peça de figureira e fotografa, né? Lá no Everest, em algum lugar inusitado, no Dubai, né? Tem muito lugar ainda para colocar a peça de figureira. Quer dizer, é uma oportunidade que nós, né, como o Décio está dizendo aí, temos de valorizar a nossa cultura, de fortalecer todos os nossos produtores, agentes culturais, nossos mestres da cultura popular. A nossa cidade realmente é muito rica nesse quesito e a gente não pode deixar a nossa cultura se perder de jeito nenhum. Nós temos por obrigação, sim, preservá-la. Muita gente acha que isso daí não faz parte da nossa vida. Não, faz parte, sim. Toda a nossa educação, formal e informal, passa pela cultura, pelo conhecimento de todo esse mundo que nós temos oportunidade. Na formação desde o nosso lúdico até a nossa formação moral passa por isso, né, Décio? O europeu, assim, de uma maneira geral, cada região da Europa, ela sabe muito bem quem ela é. O norte da Itália, o sul da Itália, isso na verdade não é algo preconceituoso, é exatamente para a pessoa se identificar e se tornar universal. Então a gente tem a questão, até uma questão realmente política e econômica, você saber que um produto é de uma determinada região, isso para eles tem um valor agregado, então economicamente é interessante. Então a coisa, quando se fala de cultura, não é só apenas algo decorativo, tem uma grande importância econômica. Então os nossos agentes, tanto que eu acho que a questão da cultura ser só discutida na esfera dos agentes culturais, eu acho que ainda é um grande problema. Eu acho que pessoas de outras áreas do poder público também deveriam ser inseridos na discussão ligada à cultura. Eu acho que não é um assunto que só é da pasta da cultura. Eu acho que pessoas da área da administração, outras áreas, deveriam estar também discutindo o contexto cultural de Taubaté. Importantíssimo, né? A gente lembrar, 95% das pessoas que vieram para a Copa do Mundo no Brasil, em pesquisa feita aqui por agência séria, diz que voltaria ao nosso país pela nossa cultura. Então a nossa cultura contribui muito com a economia. E, infelizmente, quando se tem ações de governo que acabam de forma negativa, né, principalmente o corte de verbas, é a primeira a sofrer. Acho que a gente tem que parar e pensar nisso e cobrar das nossas autoridades a manutenção da nossa cultura, o fortalecimento, inclusive com o fomento dos nossos mestres, dos nossos agentes, dos nossos fazedores, todos aqueles que são envolvidos com a cultura do nosso país. Porque assim a gente vai estar fortalecendo o nosso povo. Não é à toa que os Estados Unidos dominam o mundo, é através da cultura. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, boa parte do ressurgimento da Alemanha foi exatamente no Vale Romântico dos Castelos, né, que era tido como a cidade do imperador Ludwig, né? Mas na verdade foi o grande fomento da economia da Alemanha, foi o turismo nessa região dos castelos. Então você vê que realmente é importante na economia. Décio, para quem quiser contratá-lo para palestra, convidá-lo, escolas, eu tenho certeza que tem muito a ensinar para a nossa juventude. Telefone de contato, como que faz? Eu acho mais fácil pelo Facebook,
porque eu tenho dificuldade ainda de dar atendimento, né? O telefone sempre está tocando, exatamente na nossa produção, né? De artista, quer dizer, o artista tem que se isolar um pouco para ele produzir, mas eu acho mais fácil o Facebook, Décio Carvalho, eu sempre respondo as mensagens, então as pessoas podem entrar em contato comigo. Décio, eu quero agradecer você atender o nosso convite aqui no programa das 6, muito obrigado, e a casa está sempre aberta para você trazer essas novidades para a gente. Com certeza. Conversamos com o Décio Carvalho, que é artista plástico, né? É um pesquisador importantíssimo da nossa cidade, falando sobre a experiência que ele teve agora recente na Europa e sobre essa experiência, esse olhar que ele está trazendo, utilizando as figuras da nossa cultura popular para chamar a atenção para o nosso patrimônio histórico da cidade. O programa das 6 vai ficando por aqui, eu, Marcelo Pérez lá na técnica, mas amanhã estaremos de volta aqui no mesmo canal, na TV Cidade, canal 3, e no mesmo horário, às 18 horas. Uma boa noite para você que fica e até amanhã.